Oi, bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bom? A pronúncia do seu nome é Maírla, é? É, Maíra, Tudo bem, Maírla? tudo bom. Está nessa sessão também, Aleph? Oi? E a sua é Aleph ou Aleph? É Aleph, tá certinha. Você está nessa sessão também comigo? Eu vou já trocar aqui meu É, número de... como eu estava como chefe, líder de sessão na outra sala, né? Acabou que eu ainda não troquei do fundo da minha. Mas eu tô como autor aqui. Ah, tá. É porque tem artigos que tem mais de uma pessoa, né? Sim, que no caso eu tenho o líder suplente, né? Bastante. Só um Eu minutinho. também sou, eu também sou líder de área, mas hoje a minha sessão só é à tarde. Sim, é bom que você já vai me dando umas dicas. Pode deixar. As apresentações serão por meio dos vídeos, né? Sim, só deixarão o vídeo. No fundo de tela aqui. Eu queria só testar logo os vídeos, porque ontem na sessão que eu estava, deu problema no áudio dos vídeos. Ficou bem baixinho. Deixa eu testar. Deixa só eu trocar o meu plano de fundo, porque para não confundir, né? Pensarei que eu que sou líder de sessão. O meu tem que ser azul, é? Não, pode ser um dos dois, não tem problema. Ah, tá. Ah, quer dizer que os coloridos são para o líder de sessão e os branquinhos são para os suplentes. Sim, Eu perdi essa aula. deixa eu ver se eu acho um filtro legal aqui para colocar. Deixa assim mesmo. Outra coisa, Alex, eu tenho três sequências de texto da apresentação. Tem a da programação, tem a que fica na tela quando a gente entra nessa sala e tem essa da sequência dos vídeos. Eu sigo a Sim. programação, né? A programação oficial. Na verdade, o que a gente está fazendo, a gente está seguindo a sequência dos vídeos, porque é muito mais prático, entendeu? Aí tu vai clicando em um por um, né? Que como já está na ordem, acho que fica muito mais prático. Eu pensei nisso inicialmente, mas Comércio e administração de empresas, então, a minha área da costa, Tá pegando perfeito aqui. ótimo. Eu pensei nisso, mas aí eu fiquei pensando que às vezes as pessoas vão se programar para assistir a sessão de um amigo, de alguém que conhece, pela sequência que aparece na programação. Aí eu pensei Uhum. que meu amigo estava no final e de repente eu entro, ele já passou. Então pode colocar na sequência da programação. Não, eu só estava perguntando como é que estão fazendo, né? Vamos ver a moderadora. Acho que a palavra-chave deve ser da moderadora, né? Verdade. Dos autores, pode ser que alguém chegando aí. Marcos Vinícius, Simone.
Mira, bom dia. Bom dia, gente. Eu sou a Mira, tudo bem? Tudo Deixa bem? eu ajustar aqui a câmera e o som. Bom dia para todos. Bom dia, Bom Simone. dia. Bom Bom dia. dia, Mira, Tá boa, Márcia, sim? tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom Bom dia dia. todo mundo que está aqui, né? Rejane. Meu, tá sem ainda. Professora Rejane, tudo bom? Bom dia, Maírla, bom dia aos autores. Bom Bom dia. dia. Buenos días a todos, buenos días. Bom dia, Ruth. Bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius. A gente queria pedir opinião para vocês sobre a sequência de apresentação. Vocês concordam que seja dos vídeos? Ela é um pouco diferente da sequência da programação. O que vocês acham, professora Eugênia? Para mim não tem problema algum, Maírla. Então, a gente coloca dos vídeos mesmo, né? Acho que para mim também está ok, não tem problema, não. Tranquilo. É que a gente estava conversando que, às vezes, as pessoas que estão lendo a programação, elas fazem o planejamento de ver uma apresentação na sala, outra na outra, e elas se baseiam pela programação. Mas ficou de ser a palavra final de vocês mesmo. Tranquilo. Nessa sessão, eu sou a líder de sessão, mas o Aleph também é voluntário, também está dando apoio aí. Eu estou estreando, então conto com o auxílio de todos. A professora Regiane Prevot é a moderadora da Universidade do Grande Rio, professor José de Souza Erdi, da Uni Grande Rio, e a gente tem nessa sessão 4 trabalhos, né? Evidências da cultura woke, não sei se... Bom dia, acho que eles não chegaram ainda, né? Nem Fernanda, nem Alex, podem confirmar? Que como eu estou apresentando, eu não estou vendo. Posso verificar. Fernanda e E Alexandre, Realmente não chegaram, né, Maírla? ainda não. a gente tem 2 minutinhos. E aí, oportunidades e barreiras para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, após qualificação profissional. Aline, Simone, Andra e Oswaldo. A Andra já está aqui, né? Simone também. A Aline também está presente. O terceiro, de Gender Utopia, e eu não sei dizer isso em inglês, nas universidades do Equador. Rita Messias e Ruth Galileu, Presente. Ruth. sejam bem-vindas. Obrigada. O texto, Trilhando os Caminhos da Inclusão, com a professora Lívia, Sabrina, Aleph, que já está aqui, Ju Círico, também já está aqui, Akira Aiko Galvão. Então, vamos só dar o tempinho oficial para a gente poder começar, né? Se alguém atrasado chega. Aliás,
O formato de apresentação que o SEMEAD adota é esse. Você tem uma introdução de 4 minutos, que é essa que eu estou aproveitando já para apresentar as regras da sessão. Vou passar os vídeos em separado, o primeiro vídeo, depois do vídeo já tem a palavra do moderador, fazendo sua apresentação, sua análise, seus questionamentos. Aí depois a gente passa para o segundo trabalho, depois novamente a palavra do moderador, e assim sucessivamente. Depois que acabar todas as apresentações, a gente abre para o debate, né, para que haja uma maior interação. Eu vou fazendo o controle do tempo pelo chat. Então, mesmo que vocês estejam atentos à programação, dei de vez em quando uma olhadinha no chat para conferir o tempo, né? Que às vezes você está fazendo a apresentação e não esquece de olhar o chat. Para facilitar, fazer a apresentação dos vídeos eu mesmo, e aí vocês ficam livres. Não precisa nenhum autor se preocupar em apresentar seu vídeo. Vocês podem se concentrar na apresentação. Depois a moderadora, precisando de alguma coisa, é só falar, vou estar aqui com a câmera fechada, tá bom? Aleph, você consegue aí me colocar como host para fazer a gravação, né? Já está gravando automaticamente, tá? Aparece aqui para mim já. Pronto, Gravando. apareceu para mim, acho que é assim. Problema de internet. Estava dando uma congelada. Se de repente eu tiver algum problema de conexão, eu posso deixar já a página do CMEAD aberta e se de repente posso até passar os vídeos para você, tá bom? Não tem problema nenhum. Será que deu problema na conexão da Maíla, gente? Ah, não, voltou. Então, será que o pessoal chegou no primeiro texto? Confere aí, Alex, para mim. Tá, só me dá o nome dos autores lá, por favor, Maíla. Vou dar uma olhada aqui. Oswaldo, Aline, Simone, Amira. É o primeiro vídeo. Oswaldo. É o primeiro vídeo? A Isso. Simone tá, a Aline também. Então, vamos lá. Pode ser? A gente começando cedo, aproveitando cada minutinho para vocês ficarem livres para discutir o debate. Olá, sou mestre em administração de empresas, meu nome é Aline da Costa. Olá, sou mestre
Então, vamos começar, né? Tudo bem, Aleph, por aí? Tudo tranquilo, tá pegando perfeitamente. Professora Rejane, tudo bem? Podemos começar? Tudo certo, Maíla. Pode colocar na tela cheia, por Tela favor? cheia. Isso. Ótimo, obrigada. Olá, sou mestre em administração de empresas, meu nome é Aline da Costa, estou representando aqui a Campinas. Junto comigo, a esse artigo está a doutora Simone Costa Nunes, da Campinas, a doutora Amira Moisés Sarsu, da Fundação João Mineiro, e o doutor Oswaldo Pereira Barra Barbosa, da Fundação João Patrão. O artigo trata de oportunidades e barreiras para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho após a qualificação profissional. A introdução. O trabalho é essencial para a pessoa com deficiência, proporcionando independência e inclusão social, além de aumentar a autoestima e construção da identidade. A Lei de Cotas mudou em 1913, 91, é um avanço na inclusão e outras políticas públicas que são consideradas nesse artigo. Mas a baixa escolaridade pode dificultar a inserção no mercado de trabalho e as empresas tendem a contratar pessoas com deficiência leves. O programa de pesquisa consta quais são as oportunidades e barreiras para a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho após sua qualificação profissional. E o objetivo é analisar as oportunidades e barreiras que contrastam com a pessoa com deficiência em ingressar no mercado de trabalho após a sua qualificação profissional. O referencial é constituído de 3 subtítulos. O primeiro é o trabalho na percepção das pessoas com deficiência, que nós podemos destacar. E para as pessoas com deficiência, o trabalho pode ser uma fonte de autonomia financeira, pessoal, reconhecimento e utilidade social, mas também pode gerar sofrimento devido à desvalorização, limitações e falta de reconhecimento. No subtítulo, oportunidades e barreiras de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, poder destacar que a implementação de políticas de ação afirmativa na lei de cotas é fundamental para garantir a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e a participação plena desses indivíduos na sociedade. E a Tratado de Casar, em 2009, destaca a importância das dimensões arquitetônica, instrumental e atitudinal da acessibilidade para a inclusão das pessoas com deficiência. No último subtítulo do referencial teórico, destacamos a qualificação profissional como estratégia de inclusão da pessoa com deficiência. E podemos destacar que são necessárias políticas organizacionais voltadas à empregabilidade, incluindo as pessoas com deficiência, assim como a integração dessas pessoas no ambiente de trabalho. No entanto, o nível de escolaridade também podemos destacar as pessoas com deficiência tem aumentado anualmente e há projetos para melhorar a qualificação desses indivíduos, apesar das barreiras sociais, culturais e de preconceito. O método utilizado foi realizar pesquisa bibliográfica para analisar o nível de publicações de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para os artigos nacionais, verificou-se nas bases de dados da CEL, CIEL e DESCO, foram identificadas 55 publicações e houve a necessidade de ampliar a busca para incluir o tema da qualificação profissional, mas não foram encontrados resultados nas bases de dados da Web of Science e da escola. A observação é o seguinte, que poucas publicações que tratam do tema. A pesquisa é qualitativa, descritiva, os sujeitos de pesquisa, pessoas com deficiência que trabalham e estudaram em cursos de qualificação profissional. Coleta de dados é uma entrevista semi-estruturada, realizada pessoalmente por videoconferência, apenas uma entrevista que foi escrita, tendo em conta que o entrevistado, a entrevistada é absurda. A técnica é bola de neve para acessar os participantes, tempo médio de 40 minutos das entrevistas, foram contactadas 18 pessoas que participaram da pesquisa da entrevista 13 pessoas, sendo idade de 16 a 73 anos, eu tive deficiência física, foram 6 no total, 5 visual, 5 entrevistados virtual, uma deficiência. Tipo de deficiência, 6 pessoas com deficiência física, 5 pessoas com deficiência visual, uma com deficiência auditiva e uma com deficiência intelectual. Os resultados foram categorizados em 4 categorias, tá? Categoria ingresso no mercado de trabalho, a categoria razões para querer trabalhar, resultado, independência financeira, independência pessoal e senso de utilidade.
a escolha do trabalho, a escolha profissional encaminhada para a função do mercado de trabalho, expectativa quanto ao trabalho, qual a sua expectativa de crescimento na empresa na qual estão inseridos, apoio familiar de terceiros, tivemos que resultado que a contribuição da família de terceiros é importante para a construção da identidade e desenvolvimento da trajetória profissional pessoal. Na categoria qualificação profissional, tivemos resultados na categoria capacitação e preparação para o trabalho, o permanência no mercado de trabalho é maior com esforço de capacitação profissional. A atuação alinhada à qualificação adquirida por meio do curso, tivemos como resultado a atuação profissional alinhada à qualificação. E na segunda categoria, com curso de qualificação, tivemos como resultado o desenvolvimento da carreira, a realização pessoal, aprendizado, sendo de utilidade, mais facilitar a seleção no mercado de trabalho. Categoria, oportunidades de carreira, tivemos a categoria política pública, e como resultado, a escola continua sendo o principal elemento da promoção da inclusão social, promovendo a autonomia financeira e individual. A cultura organizacional, como resultado, a cultura das organizações ainda estão no processo de transição para uma cultura voltada para a exceção das pessoas com deficiência, mas com consta o respeito à diversidade. Na segunda categoria, na categoria barreiras, né? Tivemos a categoria nas organizações ainda que estão entradas na inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. A instrumental, resultado, ela sempre precisa de forma de adaptação do mercado de trabalho e dos instrumentos de trabalho no processo de inserção sendo feito ali posteriormente. E nós tivemos na categoria atitudinal e o resultado das pessoas com deficiência continuam com vítimas constantes de preconceito e discriminação. Concluímos que a qualificação profissional, seja acadêmica ou técnica, influencia positivamente a inserção e permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como a ascensão profissional, embora muitos ainda enfrentem barreiras, os cenários da virtude do aumento da busca por formação e qualificação. Espero que as organizações e profissionais de RH contribuam para minimizar as barreiras de ingresso e promover a efetividade e a inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho. E a pesquisa contribui para os estudos sobre a formação de pessoas com deficiência. Muito obrigada. Obrigada, professora Regiane. Professora Regina. Eu acho que a conexão dela caiu. Estou tentando falar com ela aqui no WhatsApp. Ela está retornando já. Posso tirar uma dúvida enquanto isso? Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Tá. Eu estou desde as 8 horas aqui, mas na hora de entrar acabou demorando um pouquinho. O vídeo vocês vão passar, não sou eu que vou compartilhar, né? A gente pode compartilhar. Tá bom. Tá? Né? Tá. E, professora Marla, eu estou no aeroporto, tá?
Então, quando chegar umas 10 horas, eu estou na sala VIP, por isso que eu estou cinzento aqui. Desculpa aí, pessoal. Bom dia, desculpa, Maírla, que eu caí. Caí por um problema técnico, fui tentar puxar minhas anotações sobre os artigos e acabei perdendo a tela do Zoom. Sempre tenho esse problema com o Zoom, não é um problema do SEMEAD. Bom, pessoal, bom dia. Só complementando a descrição, né, a apresentação que Maírla fez no início, eu sou professora da Unigran Rio, do Programa de Pós-Graduação em Administração, na área de organizações, e também sou professora de Ciências Sociais, do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que essa interface me ajuda muito a discutir temas ligados à diversidade nas organizações, embora eu tenha uma perspectiva crítica sobre esse tema, né? Sobre o uso dessa temática. Enfim, eu gostaria de parabenizar aos autores, né, a Simone e a Aline, não é? A Aline que fez a apresentação do vídeo, e os demais autores do artigo. Eu não quero aqui ficar indicando possibilidades ou mostrando caminhos possíveis para um artigo que já está finalizado. Pelo que eu entendi, o artigo é decorrente de um trabalho de dissertação de mestrado, né? Então, é um trabalho que já está fechado. Não cabe a gente aqui indicar melhorias, né, possibilidades para esse trabalho. Mas eu, na leitura do trabalho, fiquei um pouco com um sentimento de, poxa, a gente podia discutir mais, podia avançar mais nesse debate, porque, ao final, as conclusões ficaram muito descritivas. E como o objetivo de vocês é trazer contribuições efetivas para as empresas, né? Vocês apontam esse objetivo, né? Trazer contribuições efetivas para as empresas no sentido da formulação de políticas de gestão de pessoas que minimizem essas barreiras, eu entendo que a gente podia avançar mais nesse debate sobre como as empresas podem se ocupar, né? se orientar no sentido de efetivamente promover uma inclusão, né, e caminhar em direção a uma maior diversidade. E aí eu venho num outro ponto, só para a gente refletir e, de repente, trazer essa reflexão para vocês, não sei, para trabalhos futuros, em termos de doutorado, né? Existe já toda uma literatura que discute a questão do capacitismo, né, essa perspectiva capacitismo nas organizações e na sociedade de um modo geral, uma vez que a gente é reflexo, né? A organização nada mais é do que o reflexo de uma microsociedade, né? Um micronúcleo social. E nessa perspectiva, a gente entende, né, baseando-se nessa perspectiva, a gente entende que, no âmbito organizacional, a gente reproduz os preconceitos que já se iniciam, por exemplo, no ambiente educacional, né? Onde as crianças PCD também são excluídas, dependendo da condição de deficiência. Elas são, inclusive, apartadas do ambiente escolar, tendo ambientes escolares específicos de acordo com a sua condição. Isso ocorre muito no caso das pessoas com deficiência intelectual, com algum tipo de psicopatologia que impede a inclusão na estrutura educacional tradicional, né? Então, não é de se espantar que o avanço da lei de cotas nas organizações encontre barreiras que são inerentes à nossa própria formação educacional, né? Então, a gente vai para a empresa, vai para o ambiente de trabalho e reproduz essa visão capacitista que a gente vai aprendendo já desde cedo nas escolas. E aí eu fico pensando, né, até para a gente avançar um pouco mais e para futuros trabalhos de vocês, porque, afinal de contas, um congresso, né, a apresentação de um trabalho num congresso, a gente sempre tem que partir da perspectiva de que ele é uma oportunidade para a gente avançar no debate, né, para trazer para vocês possibilidades, inclusive, para que vocês refinem o material de vocês e possam submeter para revistas. Eu acho que seria uma contribuição importante do trabalho de vocês trazer um pouco essa perspectiva capacitista, até para que o trabalho não fique com esse caráter tão descritivo de descrever barreiras, né, a partir da visão das pessoas, e que a gente já sabe que são essas, né? Vocês trazem ali as barreiras arquitetônicas, né, as barreiras
comportamentais, enfim, que a gente já sabe que, infelizmente, existem no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, assim como em outros ambientes, né? Então, esse é um ponto que eu acho que talvez auxiliaria vocês na submissão de novos artigos, enfim, nessa perspectiva de que a gente ainda está trabalhando aí num artigo que possa ser refinado, que vocês possam submeter a outros veículos. E uma coisa que eu queria ouvir de vocês, né, porque esse formato do vídeo é um formato também muito complicado, porque parece que os autores não têm voz aqui, né? A gente só vê o vídeo e o que vocês... Eu quero ouvir vocês também. Eu queria que vocês falassem um pouco mais da forma como vocês entendem que essas barreiras podem ser superadas nas organizações em termos de políticas de gestão de pessoas, né? Eu tenho observado já há algum tempo, né, a partir das pesquisas e da própria literatura, que esse tema da gestão da diversidade ele fica muito no campo superficial, né? A gente fala muito em diversidade, mas efetivamente a gente vê uma prática, tem até o artigo da Cultura Woke que a gente vai discutir mais tarde, que eu entendo um pouco também nessa linha. A gente vê muito essa preocupação com a gestão da diversidade a fim de atender os parâmetros da ESG, né? Governança social, estratégia de governança social, né? Ambiente, sociedade e governança. Mas a gente não vê uma mudança efetiva nesse cenário da inclusão, né? Até nas atividades em que as pessoas são incluídas. Então, você tem um aumento da presença de pessoas negras nas organizações, mas onde estão essas pessoas negras? Você tem uma preocupação com a contratação de pessoas deficientes, mas onde estão as pessoas deficientes? Quantas lideranças com deficiência a gente enxerga nas organizações? A própria questão da mulher, né? A mulher em cargos de liderança. Quantas mulheres, que é outra questão que a gente também vai ter oportunidade de discutir aqui nessa sessão, a partir do artigo da utopia de gênero nas universidades equatorianas. Então, a gente vê que o discurso da diversidade ele ainda é tratado com uma certa superficialidade. E aí, obrigada, Maírla, eu queria só ouvir de vocês como que vocês veem efetivamente esse processo de superação dessas barreiras em termos de políticas de gestão de pessoas. Tá? Muito obrigada, gente. Gente, é para responder agora, que eu tinha entendido que o debate ia ficar no final, né, professora Rejane? Desculpa, mas nós vamos fazer o bate-bola, assim? Então, Simone, a gente tinha proposto abrir o debate agora de cada artigo e, no final, a gente abrir para a audiência colocar questões, né? Então, eu não sei se Maírla pensa alguma coisa diferente disso, ou para mim, assim, pode ser no final, não tem problema algum, até por conta do tempo curto, né, que vocês têm para responder. Mas aí a gente pode decidir agora, se deixa para o final ou se deixa para agora. Maírla, o que você acha? Sobrou 2 minutinhos para alguém dar a resposta, pode ser a Simone ou outro autor. Então, eu vou falar rapidamente, viu, Aline? Aí depois a Aline e a Mira entram aí no segundo momento, aproveitar que eu já falei, né? Então, professora, primeiro, eu acho que as suas recomendações são muito importantes e a gente vai se atentar a elas agora na submissão final do artigo, viu? Certamente. Muito obrigada. Com relação a essas barreiras, o que a gente tem assim visto, pelo que a literatura nos traz, é que a barreira atitudinal é aquela que acaba perpassando aí todas as outras barreiras, vamos falar aqui no âmbito organizacional, né? Então, assim, mesmo o trato das outras barreiras, ele fica condicionado à questão atitudinal e como que a deficiência ela é percebida dentro das organizações, né? E essa percepção vai influenciar em como também ela será tratada, né? Então, o que eu vejo é que o trabalho ele tem que passar pela barreira atitudinal em primeiro lugar, com trabalhos de sensibilização, né, de discussão relacionada à questão do preconceito e à discriminação,
porque a partir daí é que as outras barreiras também poderão ser vencidas ou minimizadas, mas de uma maneira que efetivamente signifique inclusão, né? E não meramente a inserção de uma pessoa com deficiência dentro da empresa, que muitas vezes é colocada ali sem maior cuidado, né? Então, assim, em curtas palavras, eu sintetizo assim, acho que a gente volta ao debate ao final, né? Obrigada, professora Simone. Em função do problema do professor Alex, né, vai ter o voo 10 horas, a gente pode colocar, então, a apresentação dele na próxima, né? É urgência. Que seria a última apresentação. Tudo bem? Para todo mundo? Por mim, tudo bem. Então, vamos colocar. Da Escola de Negócios da PUC Paraná, eu gostaria de apresentar para vocês nosso artigo Evidências da Cultura Woke nas Práticas e Estratégias Organizacionais. Esse artigo foi escrito pela FEBEM, ela foi orientando no primeiro semestre de 2023, aqui na PUC, e hoje ela está cursando o mestrado na Alemanha, na University for Applied Sciences. Muito bem. Fala um pouquinho sobre esse termo, né, que não é tão comum. Eu confesso que quando a Fernanda teve essa ideia sobre esse sistema, eu questionei um pouquinho, né? Será que é mais um termo, aquela coisa que já se falava, mas eu fui convencido à medida que a gente foi avançando sobre a importância de trazer essa discussão, até porque ela está presente aí nas nossas organizações. Tá? Então, o termo woke, ele surgiu para descrever uma ideia inicial de uma maior conscientização e sensibilidade em questões relacionadas à justiça social, diversidade, inclusão e, às vezes, até mesmo ambiente. E ele surgiu há algum tempo atrás, né, lá na década de 60 do século passado, com uma ideia de antirracismo, mas que depois acabou ampliando a perspectiva, como a gente vai ter na sequência. Então, o woke, ele normalmente se refere a disposições e comportamentos individuais e usa o wokeismo, né, para significar ideologias, movimentos sociais e regras legais fundamentadas em características como a centralidade da identidade de uma pessoa em termos de gênero, raça ou preferência sexual. Então, a ideia aqui é que o sexismo, o racismo e qualquer outra forma de discriminação, elas não são características de comportamentos individuais, mas estão inseridas dentro de estruturas sociais. Só que um termo sempre dá margem para interpretações, ele é subjetivo, né? Então, existe sim uma luta legítima, né, da questão de inclusão, de diversidade, né, de direito das minorias, mas que às vezes pode promover justiça social a partir de fundamento social. Por exemplo, né, para exemplificar uma piada no ambiente de trabalho pode. Eu, como gerente de recursos humanos, sempre falo para evitar. Uma vez eu falei, né, que uma piada sempre vai denegrir, né, a imagem eu dei. E aí, por falar denegrir, né, me corrigiram a época de 5, 6 anos atrás, porque denegrir a lei de uma origem preconceituosa, né? Então, só esse fato de eu estar falando aqui, tem certeza que as pessoas que estiverem escritas já vão ter opiniões diferentes, né? Alguns vão achar que é frescura, outros vão achar que é legítimo, mas é justamente por isso que a gente está tratando esse tema, porque ele está presente, né, no nosso dia a dia. Bom, então o objetivo aqui no artigo apresentar algumas evidências da influência da cultura woke nas práticas e estratégias das organizações, respaldadas por uma estrutura conceitual sistematizada e interdisciplinar. Então, a ideia é essa do artigo. Eu fiz esse contexto inicial para falar um pouquinho sobre a origem, né? E agora a gente vai falar sobre a metodologia. Bom, eu tratei esse artigo aqui como um ensaio teórico, né? Porque ele não tem levantamento de dados. O que a gente fez foi escolher 4 cases de organizações que tiveram que se separar com essa questão da cultura woke e que incluíram nas suas estratégias algumas práticas relacionadas com o tema que a gente fez algumas conexões teóricas, né? Mas, independente disso, né, não fizemos proposições teóricas,
mas apresentamos um termo sobre diferentes perspectivas epistemológicas. Então, aqui nesse momento, onde está a grande importância do nosso trabalho, que é olhar a cultura woke sob diferentes perspectivas, né? Não dá tempo para falar aqui nesse vídeo sobre todas elas, mas existem alguns pontos que merecem destaque. Por exemplo, existe a cultura do cancelamento, né? Em que hoje você vai expor uma opinião pública ou você cai no julgamento social. Existe uma questão macroeconômica, né? Dependendo do momento que o país está, as classes menos favorecidas acabam recebendo um apoio, né, de um adulto social, por exemplo. As corporações woke, as empresas precisam reagir, né, adotando algumas ideologias, até práticas, por exemplo, de incluir na contratação pessoas gênero, por exemplo, uma questão de igualdade, por cotas, uma participação na sociedade, né, para poder contribuir, enfim. Então, tem uma questão de ideologia, mas também tem uma dúvida metodológica que isso impacta na sua própria reputação, né? A teoria crítica, por exemplo, né, ela fala de uma questão importante, que é sobre a questão da desigualdade estrutural, né? Não como só um comportamento individual de preconceito, mas que isso está imerso, né, dentro de uma estrutura social mais complexa, né? Mais abrangente. Então aqui, né, pessoal, são 4 cases, né, que nós escolhemos para poder iniciar, trazer uma questão mais ilustrativa. É o caso do investimento, da sociedade por não adotar princípios woke de igualdade e diversidade no quadro de colaboradores. Isso aqui é o que está de uma foto, foi publicado em 2021, que na foto não aparecia essa diversidade. A Tara sofreu violações, né, segundo caso, negativa ao lançar uma coleção para clientes que foi acusado de aliciamento, que tinha livros, por exemplo, né, com glossário para poder incluir pronomes, né, em palavras que são consideradas politicamente corretas, né. A Cor Gonçalves também utilizou o risco de cortina de fumaça, porque ela foi acusada de suborno, por exemplo, e acabou utilizando, né, uma estratégia de inclusão gênero, né, para uma questão como se fosse abafar o principal problema dela. E uma cafeteria canadense que é anticapitalista, né, mas que, no fundo, acaba utilizando uma proposta bem capitalista que é bom falar, né? Mas, então, foram 4 cases em que a gente utilizou esse livro para fazer algumas correlações na sequência. Então, os resultados, né, para finalizar aqui, eles revelaram que as organizações sofrem com variados com origens complexas e que afeta a sua evolução e funcionamento, e que a questão da cultura woke ela pode trazer vantagens competitivas, mas também ela pode gerar conflitos internos e externos no contexto corporativo. Isso não significa que as empresas vão ficar inertes, né? Pelo contrário, essas práticas organizacionais todo o processo discursivo, né? Ou seja, elas sofrem influência, né, na teoria institucional, por exemplo, né, de condicionamentos, mas que também, às vezes, tomam iniciativas que pode acabar gerando referências para outras empresas e que acabam adotando também, né, por limitação a essas práticas. A conclusão, então, é que a construção do conhecimento sobre essa causa da cultura woke nas organizações sugere, algum de uma perspectiva multiparadigmática, foram 9 itens ali, que esse processo de institucionalização se reconfigura de maneira impossível, à medida que as empresas adotam práticas e estratégias que estejam alinhadas com premissas do movimento. Então, a contribuição do estudo, para finalizar, ela tem 2 perspectivas. Uma teórica, né, que traz um tema global e identifica uma estrutura conceitual histórica contextualizada, e empírica, que traz evidências e práticas de empresas reais que foram impactadas pela cultura woke. Algumas referências. Então, agradeço aqui a oportunidade de compartilhar com vocês esse tema. Obrigada, Maírla. Bom, Alex, parabéns a você e a Fernanda pelo trabalho. Eu realmente não conhecia esse conceito, né, de cultura woke, fui pesquisar sobre essa ideia, que é uma ideia interessante da gente pensar esses movimentos
identitários que certamente a gente observa, como vocês apontam no artigo, né? O crescimento dessa forma, dessa perspectiva de olhar o mundo e a trajetória das organizações, e as formas de marketing das organizações, enfim, as estratégias, a partir do respeito à diversidade, a partir do respeito às diferentes identidades. Então, a gente sempre traz isso a gente sempre vê uma leitura, né, como eu já apontei antes, às vezes até um pouco rasa, voltada para a promoção da diversidade, mas a noção de cultura woke traz essa ideia por uma perspectiva mais ampla, né? Não é apenas uma estratégia empresarial, não se trata apenas de uma política de gestão, mas é uma cultura que perpassa todo o tecido social, né? E, dessa forma, influencia as estruturas organizacionais também. No entanto, eu vou ter que fazer aqui uma escolha, porque tem várias questões que eu, assim, trouxe para debater no artigo de vocês, e como a gente tem um tempo muito curto, vou tentar me concentrar em duas, que para mim são mais centrais, mas se vocês quiserem, depois a gente pode continuar o debate por e-mail, pelas redes, enfim, onde vocês acharem melhor, se vocês acharem que essa contribuição é válida. Primeiro ponto é que eu acho que o artigo fica muito fragmentado, Alex, a gente não consegue efetivamente entender qual é a trilha teórica que vocês querem trazer para sustentar a argumentação de vocês. De cara, eu não concordo que vocês consigam pensar estratégias organizacionais a partir de recortes que vocês extraíram de notícias de jornal de notícias na mídia, né? Quando a gente pensa estratégia, a gente está pensando num planejamento muito mais profundo, né? Muito mais de longo prazo das organizações. E a gente não pode avaliar efetivamente se, por exemplo, no caso da empresa de investimentos, se trata de uma reação à grande comoção da mídia em relação à foto, ou se trata de uma estratégia, né? Então, não tem como, a gente não tem elementos no artigo de vocês, eu não sei se no trabalho maior, né, se na dissertação vocês trazem esse aprofundamento das estratégias organizacionais das 4 empresas, mas no artigo não tem muito como a gente evidenciar que isso ocorre a partir das estratégias. Isso é um ponto. Quando vocês trazem essa visão multiparadigmática, eu entendo que tem que ter uma discussão epistemológica mais profunda para justificar a adoção dessa escolha teórica, né? dessas escolhas epistêmicas, que, a meu ver, se opõem em determinados aspectos, né? Você trazer aí uma perspectiva mais crítica e uma perspectiva institucional. Então, eu acho perfeitamente possível vocês procederem a essa análise de acordo com uma das duas abordagens teóricas. Trazer as duas, eu acho que aí a gente caminharia para a necessidade de uma justificativa, né, de uma legitimidade epistêmica que justificasse a adoção dessas duas abordagens. E aí chego no outro ponto, nos outros 2 pontos que eu acho assim, mais centrais. Tá? Tem uma afirmação no artigo de vocês que assim, me incomodou muito as análises. Tá? Eu tenho que ser honesta com vocês e falar sobre isso, eu acho isso importante, porque isso dá a oportunidade da gente trazer para o debate até no final da sessão, né? Quando vocês falam sobre a Alix, né, investimentos, vocês colocam um trecho em que vocês falam sobre o processo que o movimento negro, né, parte dos movimentos negros, abriu contra a Alix, pedindo uma indenização de 10 milhões por danos morais coletivos. E eu não tem uma questão que vocês trazem o tempo todo, né, para discussão, o termo ideologia, sem ter problematizado esse termo, sem ter uma conceituação sobre o que é ideologia, o que vocês estão tratando como ideologia, e aí me incomoda muito esse discurso, que eu acho que é um discurso, esse sim, ideológico, que trata a ideologia como qualquer tipo de opinião não convencional, ou qualquer tipo de opinião que traga em seu bojo conceitos que são caros aos movimentos sociais,
Aí a atitude dos movimentos sociais são ideológicas, as atitudes das empresas, né, do neoliberal, não é ideológico, tá entendendo? Então, eu acho que essa dicotomia poderia ter sido melhor problematizada. E aí vocês falam que vocês afirmam uma análise que eu achei muito engraçado, na verdade, né? Que é contraditório que um movimento social, né, um movimento antirracista, desculpa, Maíla, o movimento antirracista faça uma demanda que se baseia numa exigência do capital, né, motivada por ganhos financeiros. E na perspectiva que vocês colocam no texto, por ser um movimento social, ele devia se basear em princípios anticapitalistas. Por quê? Por que o antirracismo tem que ser anticapitalista? Onde isso está conectado no texto de vocês? Eu não entendi, entendeu? Porque, então, o movimento negro ele não pode exigir uma inclusão econômica, maior mobilidade econômica, financeira. Não entendi isso. E o outro ponto, que eu acho muito grave, na verdade, é porque vocês citam o artigo de vocês em nenhum momento traz a perspectiva de gênero, e não é o papel de vocês, eu entendo isso. Mas tem um parágrafo que vocês falam sobre identidade de gênero e falam do perigo do aumento do reconhecimento de jovens com disforia de gênero. E aí eu vou citar exatamente o que vocês falaram. Essas descobertas levantam preocupações significativas sobre as consequências a longo prazo do ativismo que influencia o questionamento sobre a identidade de gênero em indivíduos tão jovens. Eu acho isso muito sério, sabe, Alex? Porque a gente está atribuindo, quando a gente reproduz esse discurso, que as questões de disforia de gênero, as questões ligadas à identidade LGBT, as questões ligadas à identidade de pessoas transexuais, estão conectadas com psicopatologias. E isso contribui para uma visão patologizante de uma população que é morta sistematicamente no Brasil. A gente não está tratando aqui de uma opção política ideológica. A gente está tratando aqui de uma discussão que leva à vida e à morte de pessoas transgêneras. Então, isso me preocupa muito, porque quando a gente reproduz esse discurso na academia, sem um respaldo teórico importante, significativo, sem que a gente avance efetivamente nesses estudos, trazendo um estudo isolado para ilustrar uma análise de vocês, eu acho muito preocupante, principalmente porque a gente sabe que a transgeneridade ela foi retirada da Classificação Internacional de Doenças em 2019, ela não é considerada uma doença, ela é considerada uma condição humana. Assim como a gente tem cabelo preto, olho azul, né, pele clara, pele negra, ela é uma condição. Então, quando a gente associa disforia de gênero à psicopatologia, a gente está contribuindo para uma visão das identidades, as identidades não tradicionais, nas identidades de gênero não tradicionais, como decorrentes de um adoecimento psíquico. Então, eu acho que era importante. É importante, obrigada, Maíla, era importante rever esse ponto, porque eu acho que ele acaba sendo um desserviço para uma população que já é tão marginalizada no nosso país, entende? E aí eu queria, por fim, né, eu acho que a gente vai ter que deixar esse debate para o final, entender onde vocês veem essa contradição entre uma postura antirracista e uma visão capitalista. Na verdade, eu vejo ao contrário. Eu acho que os movimentos sociais têm que dialogar no mesmo diapasão com as empresas, tendo em vista que a gente está numa sociedade capitalista. Eu queria que vocês depois comentassem um pouco mais essa contradição que vocês apontam no texto. Tá? Desculpa, Maíla, eu ultrapassei. Nós temos só um probleminha, porque o voo para o professor Alex, ele vai sair 10h15. É verdade, é verdade. E aí a gente tem que dar voz para ele, não pode ser? Verdade. Esse aí dá 3 minutos, professor. Não, mas eu vou ser bem objetivo. Bom, pessoal, estou cinzento aqui, não é porque eu estou em Curitiba, não, tá? É a situação, por isso está passando o pessoal atrás de mim. Agradeço, tá, pela gentileza em antecipar e agradeço a compreensão dos colegas também. Bom, pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Pena que eu não tenho mais tempo, né, para poder discutir. Jane, obrigado por ler profundamente o artigo.
e dizer que as tuas contribuições serão 100% acolhidas, né? Eu concordo com você. Só que a gente trouxe um termo que você mesmo, você que não conhecia, e eu também não conhecia, né? Eu fui provocado pela Fernanda e eu aceitei o desafio, né? Então, a ideia não foi ser, por exemplo, desrespeitoso e não aprofundar cada um dos termos, né? Mas mostrar que essa perspectiva ela é complexa, ela pode ter diversos olhares, né? Por isso que a gente chamou de multiparadigmática. E é claro que a gente reconhece a necessidade de aprofundar, fazer um recorte mais específico e desdobrar esse tema, né, sobre diferentes correntes epistemológicas. Então, a gente reconhece isso, né? Espero não ter... Eu não tinha percebido essa questão, né, do desserviço, como você comentou, mas eu queria ressaltar uma coisa. Não se surpreenda com o que eu vou dizer agora, mas esse artigo, ele é o artigo final de um TCC de um curso de administração, de graduação, né? Mas, assim, a Fernanda, ela, antes de escrever, ela passou um ano na Holanda, ela fala várias línguas, está fazendo mestrado na Alemanha agora, e como nós somos uma universidade que ensina pesquisa e extensão, a gente incentiva a pesquisa desde cedo. Então, eu não quis meter muito a mão, Rejane, né? Então, claro que eu mexi no texto, né, adequei algumas coisas, mas eu deixei a Fernanda livre ali também, e não estou de maneira nenhuma desmerecendo. Eu acho que o artigo está bom, e nas avaliações que nós recebemos, já foram indicados, né, olha, o artigo precisa, mas para uma discussão num evento importante como esse, eu acho que é importante, né, a gente trazer essas discussões. Mas são super bem acolhidas, Jane, muito obrigado pelas contribuições. Ciência é para isso mesmo, para que a gente possa evoluir, né? Então, sou muito grato. Sobre gênero, só para finalizar, eu tenho um projeto em andamento no CNPq, que é liderança feminina no cooperativismo, tá? Então, hoje eu tenho 4 orientandas de mestrado e 3 PIBICs que estão trabalhando especificamente a questão da liderança feminina no cooperativismo, que tradicionalmente é bem preconceituosa, especialmente na água, tá? Então, vocês têm meus contatos aqui, caso queiram trabalhar comigo num projeto, né, que tem mais de 1 ano e meio, estou à disposição, tá bom? Bem objetivo é isso. Obrigado, pessoal. Infelizmente, não vou poder ficar até o final e agradeço muito pela compreensão. Uma satisfação estar com vocês. Obrigada, professor. Marla, posso fazer uma pergunta, já que ele vai sair? Pode sim. Para parabenizar aí os trabalhos. Alex, você que está na área de gestão de pessoas corporativas e com essa ideia woke, como é que você tem visto os parâmetros de compliance, integridade das organizações, interpretando essa ideia woke? Obrigado. Perfeito. Eu fui gerente de recursos humanos aqui do Grupo Marista, cuidava de 3.000 colaboradores, Marcos. E, coincidentemente, eu faço parte do Programa Nacional de Compliance, que a gente trabalha junto com as cooperativas para trabalhar o compliance, e o meu foco especificamente é treinamento e comunicação. Esse tema que eu abordei aqui, ele é muito sério. Ele é muito sério. Só vou dar um exemplo para vocês. Eu dei 3 cursos numa grande cooperativa, cada turma tinha 50 alunos, ou seja, o total de 150, tinha 2 mulheres. Então, por exemplo, núcleos femininos, né? A questão de inserção, cotas. Nessa mesma cooperativa, eles tinham uma mensagem, por exemplo, em que a parte comercial deles era só uma família alemã, bonitinha, aí pediram para incluir, né, pessoas negras, por exemplo, aí incluíram. Aí houve questionamentos. Então, veja, quando a gente fala de estratégia, né, Rejane, já fazendo o link que você está me dizendo, existe uma pressão social muito grande, e ela é legítima, tá? Isso aí é a legitimidade. A questão é que movimentos que as empresas fazem, elas acabam justificando, não é justificando, né? Mas dando uma aceitação para públicos, mas que acaba sendo uma contradição para outros. Então, é um assunto, Marcos, poxa, muito espinhoso. Mas o legal é que eles são discutidos abertamente, sabe? Então, nesse trabalho que a gente tem feito de compliance, especialmente, o compliance nada mais é do que garantir o cumprimento daquilo que está previsto, né? Mas o cumprimento do quê? Do que está formalmente estabelecido ou da pressão social, que às vezes é informal, que é mais forte do que aquilo que está formalizado. Então, é um baita desafio, Max. A pergunta é fundamental, agradeço muito, tá?
Mas, inclusive, eu estou indo para o Rio Grande do Sul para trabalhar esse ponto agora. Eu estou indo numa cooperativa lá numa cidade de Espumoso, lá no interior. Então, tá bom. Espero ter respondido, Marcos, mas eu estou à disposição, tá? Excelente, muito obrigado. Obrigado, Obrigado a Marla, você. pela oportunidade. Vamos para a próxima, então. Saludos a todos y a todas. Estamos aquí para presentar nuestra investigación titulada Antropología de Género en las universidades ecuatorianas. Soy Ruth Gallegos, una doctorante inscrita en el doctorado de Administración de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, y mi colega investigadora Anita Mesías, también una doctorante inscrita en la misma universidad. Agradecemos la oportunidad de compartir esta investigación con ustedes y sin más preámbulos, comenzamos. Nuestra investigación se centra en el género, la calidad y el profundo impacto de la cultura organizacional en las instituciones académicas. Desafiamos las normas de la educación superior, explorando las dinámicas del espacio organizativo para inspirar una visión humanística radical. Las narrativas históricas influyen en la identidad social y la política. Destacamos las persistentes disparidades de género y abogamos por la igualdad y la representación. Recuperar narrativas históricas como la historia del Valle de Alejandría empoderan a las mujeres. Abogamos por derribar las barreras patriarcales en la academia, enfatizando el papel de la educación superior en la reconfiguración de las dinámicas de poder. Nuestra exploración se aparta de enfoques positivistas tradicionales y aboga por una perspectiva interdisciplinaria que abrace las dinámicas del espacio organizativo en la academia. En nuestro ensayo sentamos las bases para nuestra discusión al enfatizar la importancia de considerar las dinámicas del espacio organizativo dentro de las instituciones de educación superior. Como argumenta Robert Betancourt, Enrique Villamizar y Montero Torres, 2003, estas instituciones son organizaciones sociales complejas e históricamente. Las estructuras jerárquicas han favorecido a los hombres en puestos de alto nivel. Además, ciertos campos de estudio han sido percibidos como más adecuados para hombres que para mujeres. Abogamos por la incorporación del enfoque de la dinámica del espacio organizativo propuesto por Martins en 2012 en el análisis de la cultura de la educación superior. El marco de Martins reconoce que la cultura predominante no representa a todos los miembros de la institución. Subraya la necesidad de examinar las relaciones de poder dentro de estas instituciones y la interacción entre diversas instituciones. Ahora, adentrándonos en la literatura que informa nuestro ensayo, discutimos las ideas utópicas presentadas por Tommaso Campanella en La Ciudad del Sol y Francis Bacon en La Nueva Atlántica. Estas obras proporcionan ideas sobre sociedades ideales que abordan las desigualdades sociales. La obra de Campanella refleja una visión deísta mientras enfatiza la propiedad comunal, la justicia social y la búsqueda de la felicidad. La Nueva Atlántida, por su parte, de Bacon, imagina una sociedad armoniosa basada en la ciencia, rechazando el individualismo y promoviendo el bien común. Ambas utopías se centran en un liderazgo sabio y virtuoso, sistemas de justicia y educación para el mejoramiento de la sociedad. La categoría género, donde recurrimos a las obras de Bartlett en 2006 y en 1986 para destacar el constructo cultural de género. Bartlett argumenta que el género es un constructo cultural moldeado de un marco cultural, enfatizando la deconstrucción de las categorías de género. El concepto del sistema sexo-género nos ayuda a comprender, por otra parte, cómo la sociedad transforma la sexualidad biológica. Subrayamos además la importancia de introducir un enfoque de género en la educación superior para promover la justicia social y la igualdad de oportunidades. Pasando a la cultura organizacional, hacemos referencia a Echeverría 2010 para subrayar su influencia en las interacciones sociales dentro de las instituciones. Exploramos cómo el género puede afectar la cultura organizacional, llevando a estereotipos y discriminación en la educación superior. También examinamos el impacto de los sesgos de género en las prácticas de enseñanza y sus consecuencias. Finalmente, discutimos la perpetuación de estereotipos de género en las selecciones de carrera en la educación superior y los efectos resultantes en la integración en el mercado laboral y los salarios de las mujeres. Proponemos una estrategia de diseñar planes de estudio transversales con un enfoque de género para eliminar estereotipos y fomentar el cambio cultural dentro del sistema educativo.
En resumen, nuestro ensayo combina conocimientos teóricos y una revisión exhaustiva de la literatura para arrojar luz sobre cuestiones críticas de género, cultura organizacional y su impacto en las instituciones de educación superior. Esperamos que nuestra investigación contribuya al diálogo en curso sobre la promoción de la igualdad de género y la justicia social dentro de estas instituciones. La utopía del efecto microscópico propone una estrategia para alcanzar el equilibrio social dentro de la dinámica cultural de las instituciones de educación superior. Este concepto se inspira en ideales utópicos renacentistas y establece una analogía convincente con el equilibrio dinámico observado en el movimiento giroscópico, resaltando el papel crucial de la universidad como una fuerza equilibradora que previene el estancamiento. Las instituciones de educación superior desempeñan un papel de liderazgo en este proceso con el objetivo de influir en la sociedad y mantener el equilibrio. Se proponen medidas como los derechos de las minorías, acciones afirmativas, reparaciones integrales y justicia restaurativa para contribuir al equilibrio social. En esencia, esta propuesta aboga por una sociedad armoniosa y dinámica donde la diversidad no solo se reconoce, sino que también se valora en gran medida. Al implementar medidas de justicia social, se mantiene el equilibrio, creando así una utopía social dentro de la dinámica cultural de las instituciones de educación superior. Nuestra revisión de la literatura y análisis destaca una persistente brecha de género en la educación superior, en el mercado laboral y en las posiciones de poder, causada en gran medida por la influencia del poder simbólico que impone roles a las mujeres. Proponemos una nueva dinámica de poder basada en habilidades profesionales e integración de conocimientos. Sin embargo, la implementación del enfoque de género en las universidades es insuficiente y enfrenta resistencia de algunas figuras clave. Para avanzar hacia la igualdad de género, abordamos por la incorporación estructural con políticas y la participación de todas las partes interesadas. Las instituciones de educación superior desempeñan un papel crucial en la promoción de la diversidad y la equidad. Recomendamos investigaciones adicionales sobre este tema y un análisis exhaustivo de las prácticas y políticas institucionales. También sugerimos evaluar el impacto de las políticas de integración de la perspectiva de género y abordar la brecha salarial de género y aumentar la representación de las mujeres en puestos de liderazgo. En conclusión, subrayamos la necesidad urgente de cambios integrales para conectar la igualdad de género a la educación superior, con la esperanza de que nuestras recomendaciones impulsen futuras investigaciones y políticas en esta área. A continuación presentamos las referencias bibliográficas y una vez más nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad. Esperamos con interés sus comentarios y recomendaciones con respecto a nuestra investigación. Muchas gracias. Ok, professora, pela interrupção aí do latido do cachorro, não esqueci de desligar o microfone. Professora Regina. Eu achei que o latido do cachorro era do vídeo, Maíla. Estava integrado na imagem. Bom, deixa eu comentar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as autoras, né? É um artigo muito original, e é interessante vocês tratarem a perspectiva de gênero nas universidades como uma utopia, trazendo um referencial que discute, né, a definição, né, a perspectiva utópica, e, infelizmente, essa é uma realidade que a gente pode sinalizar, pode identificar em toda a América Latina, né? O caso do Brasil também, a gente vê a desigualdade de gênero presente na universidade. No Brasil, os números hoje demonstram que a maioria das vagas nas universidades são ocupadas por mulheres, né? Tanto em nível de graduação quanto em pós-graduação. Mas, no entanto, quando a gente caminha para os cargos de gestão e para bolsas de pesquisa, a gente vê uma predominância masculina, né? O que é mais agudo ainda no campo da administração no Brasil, infelizmente. Então, a gente vê uma distribuição desigual em termos de gênero em relação aos recursos de pesquisa, com uma predominância dos homens recebendo bolsas PQ, fomentos dos órgãos financiadores, em detrimento do maior número de mulheres que estão hoje nas universidades, sejam como docentes, sejam como alunos e pesquisadores. Por outro lado, quando a gente vai para os cargos de gestão, né, coordenações, direções de universidades, a gente também vê uma predominância dos homens, né?
em detrimento da predominância das mulheres nas vagas na universidade, como pesquisadoras, doutorandas e etc. Enfim, então esse é um problema que afeta muitos países da América Latina que são ainda fortemente influenciados por essa cultura patriarcal nas relações sociais, nas relações de trabalho. E aí eu fiquei pensando em relação especificamente ao trabalho da Ruth, né, e da Rita, como é essa realidade no Equador, porque vocês não trazem esses dados em relação às universidades equatorianas para que a gente entenda um pouco mais esse contexto e consiga entender as análises que vocês promovem. Eu fiquei muito interessada em saber como é a ocupação das universidades pelas mulheres, como se dá essa distribuição de recursos, de fomentos de pesquisa, se há uma maior igualdade, menor igualdade em relação ao Brasil, por exemplo, ou outros países da América Latina. Então, gostaria que vocês tivessem a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Buen día, muchísimas gracias por los comentarios. Muy oportuna la consulta. Efectivamente, nosotros, como Ruth lo mencionaba al inicio en la presentación, esta es una investigación que todavía la estamos desarrollando y hemos podido ya encontrar datos del ente rector de la educación superior aquí en Ecuador y pues nos encontramos con que el 29.7% de docentes de las instituciones de educación superior son mujeres. Pero esto ya empieza a complicarse al momento de hacer un análisis de las mujeres que están en cargos de poder. Y, por ejemplo, ahí apenas el 21% de las instituciones de educación superior tienen como parte de su grupo jerárquico a mujeres. Y ahí involucramos a lo que son rectoras o vicerrectoras. Porque, bueno, aquí tenemos una ley que promueve, digámoslo así, la equidad de género y nos hace, permite, digamos, el hecho de que se candidatice un hombre para rector y mediado o ternado por una mujer. Entonces, lo que ocurre normalmente es que, claro, los que encabezan la lista son hombres y tienen a un lado a la vicerrectora mujer, pero es simplemente para dar este cumplimiento, ¿no?, de la ley y a la final realmente quien ejerce el poder realmente siguen siendo los mismos hombres. No tenemos datos de pesquisadores. Lamentablemente el ente rector de esta información no maneja estos datos, entonces no hemos podido obtener esta información. Pero con la investigación que estamos desarrollando sí pretendemos hacer una especie de estudio de caso y de ahí tratar de hacer una inferencia para definir qué está pasando en este aspecto, digamos, en esta arista de la investigación, si es que efectivamente los hombres siguen dominando también en el ámbito de la investigación al interior de las universidades. Muito obrigada pela resposta, Rita. Tem um tempinho sobrando, mas a gente deixa para o debate, né? Então, vamos no último trabalho. Tá Eu sem acho que não áudio tá para mim, saindo do pessoal. áudio. Tá sem áudio.
Desculpa, eu não estava vendo o chat, demorou a aparecer o chat aqui. Vamos de novo. Vou entrar de novo. Deve ser minha conexão. Só um instante. Olá a todos, todas e todes. Apresento-lhes o nosso artigo intitulado Criando os Caminhos da Inclusão. Contabilidade queer como ferramenta de ruptura da heteronormatividade na profissão contábil. Nosso estudo foi desenvolvido por Lívia da Costa Siqueira, Sabrina Ádila Pereira da Silva, A. Santos Santana, Jucílico e Akira Arquiro Galvão. Bom, inicialmente, em uma breve contextualização, destaca-se que no Brasil, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, vêm sofrendo discriminações e também preconceitos nos mais diversos espaços sociais, em relação ao familiar, por exemplo, nas escolas, universidades e também no mercado de trabalho. Tradicionalmente, a identificação com a comunidade era vista como inaceitável, algo que culminava no desvio da normalidade, padronizada pela presença da heteronormatividade e também do binarismo de gênero, masculino e feminino. Diante desse contexto, para fugir de tais julgamentos, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, não tinham alternativa além de camuflar socialmente sua orientação afetivo-sexual e ou a sua identidade de gênero como estratégia de sobrevivência. O termo heteronormatividade está caracterizado por estereótipos que são propagados nas civilizações, os quais afirmam que o normal, entre aspas, seria um comportamento, atração afetivo-sexual entre pessoas de sexos diferentes. Pessoas LGBTQIA+, ainda estão expostas diariamente a diversos tipos de violência, discriminações vivenciadas em suas próprias famílias, na profissão, ambientes educacionais, tendo muitas vezes dificuldades para se inserir no convívio social e também nas organizações. Na contabilidade, por exemplo, essa minoria também encontra obstáculos por não se adequarem aos padrões definidos pela profissão, os quais se mostram enraizados por causa de um desenvolvimento marcado pela heteronormatividade e também pela superioridade masculina. Nesse sentido, a chamada teoria queer surge com o objetivo de questionar os paradigmas sociais, além de ressignificar a palavra queer, que foi bastante utilizada no passado para insultar pessoas que não correspondiam aos padrões da sociedade, revelando-se como uma ferramenta de resistência. Diante do exposto, considerando os padrões heteronormativos na profissão contábil e a importância da teoria queer como ferramenta de rompimento da heteronormatividade, apresentamos a seguinte questão problema. Como a contabilidade queer pode auxiliar no processo de desconstrução da heteronormatividade presente na profissão contábil? O objetivo do estudo é apresentar a contabilidade queer como ferramenta de ruptura da heteronormatividade na profissão contábil. E as contribuições desse estudo estão pautadas na apresentação dessa teoria, objetivando a inclusão e também a permanência de pessoas diversas na contabilidade. Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de um estudo qualitativo interpretativo
Foi realizada entrevistas semi-estruturadas com 6 pessoas, sendo 4 homens cisgêneros gays, uma mulher cisgênero bissexual e um homem cisgênero bissexual, entre as idades de 22 a 34 anos. Os procedimentos de organização e interpretação das evidências referem-se também a um estudo em profundidade com a aplicação da análise de conteúdo das informações que foram transcritas. Em relação aos padrões heteronormativos na produção contábil, não foi identificado a presença desses padrões nos relatos compartilhados nas entrevistas. Em relação o primeiro relato destacado é de uma pessoa que trabalhava em uma empresa, um software contábil, e foi prestado treinamento e ouviu alguém falando de forma pejorativa que a voz dessa pessoa era muito fina. Então, houve um preconceito de forma recreativa, com risadas maliciosas que ecoaram e também constrangeram essa pessoa. Outra questão, outra passagem foi que a pessoa foi prestada treinamento e foi impedida de entrar no ambiente por estar usando brilho. Também outra questão que foi mencionada foi sobre a necessidade de modificar o comportamento, de performar de uma forma que fosse negociada, a negociação identitária, para então poder estar nesses ambientes. A pessoa entrevistada disse que esse espaço não era um ambiente receptivo para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, de forma a evitar preconceitos, discriminações, a pessoa tinha que negar a própria essência para tentar ser inclusa, entre aspas, nesse espaço. Em relação à contabilidade queer e o rompimento da heteronormatividade, as pessoas entrevistadas destacaram a importância dos eventos científicos e das contribuições das pessoas LGBTQIA+, que vieram antes dessa pessoa, que trouxeram suas contribuições por uma contabilidade que seja mais inclusiva. Além disso, frisar a importância das pessoas buscarem conhecimento, né? E saber que nós também somos tão capazes quanto outras pessoas, no caso das pessoas heterossexuais. Bom, além disso, as pessoas destacaram a importância dos treinamentos, a importância do conhecimento subversivo, do conhecimento que vai além daquele imposto pela sociedade, de forma a desconstruir esses ambientes preconceituosos. Em relação à discussão dos resultados, então, é perceptível que, apesar de todo o contexto discriminatório sofrido por essas pessoas vêm superando gradualmente tais barreiras a buscar sua valorização, provocando mudanças na contabilidade, na mentalidade organizacional. Como considerações finais, então, destaca-se que os objetivos foram alcançados e sugere pesquisas futuras para ampliar essa discussão, também trazendo a cisnormatividade na contabilidade. Essas foram as referências utilizadas e agradecemos pela atenção. Bom, parabéns, Ju e Aleph, né? Acho que só tem vocês dois aqui, os autores do artigo, né? Parabéns pela originalidade, eu diria pela coragem de desenvolver esse trabalho, porque realmente é um tema, a gente vê, tem havido um crescimento da área de contabilidade crítica, né, nos estudos em contabilidade no Brasil e principalmente no exterior, a gente vê um avanço nessa discussão crítica da área de contabilidade, mas realmente o uso da perspectiva queer para olhar o campo é bastante inovador. Vocês conseguiram fazer um recorte muito original em relação a uma possível contribuição para a área. Então, parabéns nesse sentido.
Eu queria trazer aqui algumas... eu tenho duas questões para vocês, que eu vou deixar um pouco mais para o final da minha fala, mas trazer algumas coisas para a gente pensar em conjunto. Eu venho também de um campo de pesquisa, né, em que inicia-se por pensar sobre o papel das pessoas LGBTQIAP+, nas organizações, em especial de homens gays nas organizações. E a investigação sobre essa presença, né, sobre as barreiras, as limitações, as dificuldades enfrentadas por esse grupo nas empresas, me fez chegar a uma certa percepção, e aí as minhas análises vão avançando nessa direção, de que a resistência contra o feminino nas organizações e na sociedade. A resistência... E eu digo isso porque nos relatos de homens gays, a gente identifica que os homens gays masculinizados, que apresentam um comportamento mais próximo do cis heteronormativo, são menos rejeitados do que os homens que têm características femininas. Então, assim, o preconceito, e aí a gente tem o trabalho eu não sei se vocês conhecem, do Cornejo, né, do Giancarlo Cornejo, de Berkeley, que inclusive foi orientado pela Butler, que fala sobre a questão do feminino que está sempre presente, a resistência ao feminino que está sempre presente no tratamento com a questão homossexual, com a questão LGBT. E essa resistência ela é tão profunda que ela resvala para o papel das mães. Então, é comum a gente ouvir naturalizado a justificativa para o afeminamento de uma criança ou para o afeminamento de um homem, o fato dele ter sido criado pela mãe, o fato dele ter sido criado pela avó, ou pelo amor excessivo de uma mãe, a ponto de se patologizar essa afetividade. E tem um texto super bacana do Cornejo que eu sugiro a vocês, a qualquer um que tenha interesse no tema ler, que é A Guerra contra o Menino Afeminado. E ele fala sobre essa situação das infâncias queer. É um texto muito tocante. E a partir dessas leituras, né, e dessa vivência, entrevistas, imersão nesse ambiente, a gente percebe que há uma resistência contra o feminino e que perpassa tanto o relacionamento com pessoas LGBT, pessoas que apresentam identidades dissidentes, em direção ao afeminamento. Eu posso trazer aqui um outro dado. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans há 14 anos consecutivos. Dessas pessoas, 96% são mulheres trans. Então, a gente se questiona, será que o problema é a transexualidade apenas, é a homossexualidade ou é a feminilidade? Eu acho que é uma questão para a gente pensar, né? Então, assim, com relação ao trabalho de vocês mais especificamente, apesar de toda a originalidade do trabalho, né, apesar de vocês trazerem uma temática tão importante para o campo da contabilidade, e aí eu pensei, caramba, é verdade, a gente naturaliza a ideia de que a contabilidade é uma área masculina, embora eu conheça muitas mulheres na área, mas eu não sei até que ponto há esse processo de masculinização nas vestimentas, na forma de falar, para ser reconhecido. A gente tem aí vários estudos que mostram isso no campo das altas executivas, né? Como há um processo de apagamento da feminilidade para que elas sejam reconhecidas como boas gestoras. E eu não sei se isso ocorre na contabilidade, mas eu fiquei pensando que a área de contabilidade ela apenas reproduz um fenômeno que a gente identifica em várias outras áreas, né? Que é essa perseguição às pessoas que têm sexualidades dissidentes. E aí, uma coisa que eu pensaria no artigo de vocês, né, a título de contribuição, é pensar por que trazer essa discussão para o campo da contabilidade. Porque a ideia que me trouxe, sabe, Aleph e Ju, é que
vocês têm essa vivência de que há uma resistência às sexualidades dissidentes no campo, né? No campo profissional da contabilidade. Mas não há no texto, né? Não há no artigo nada que indique como isso pode ser visualizado. Por que o campo da contabilidade, porque no campo da contabilidade essa resistência pode ser maior, ou porque esse campo tem essa marca da heteronormatividade? Eu não sei se eu estou sendo clara, honestamente, eu estou tentando. Eu não sei se eu consegui ser clara para vocês. Assim, eu acho que precisa caracterizar melhor por que vocês estão estudando a contabilidade? Por que vocês acham necessário esse olhar queer? Eu acho que é necessário para qualquer estudo em qualquer tipo de organização, nas universidades, nos hospitais, né? na contabilidade. Eu acho que em qualquer área ele é importante. A gente precisa avançar no Brasil especificamente em relação a essa temática. Mas no caso do trabalho de vocês, por que especificamente na contabilidade? Por que vocês acham que isso seria uma contribuição? Eu acho que essa discussão assim enriqueceria muito o olhar de vocês e queria ouvir um pouquinho vocês também em relação a isso. Por que vocês... qual foi o elemento motivador para que vocês pensassem estudos queer na contabilidade? Você quer falar, Ju? Sim, Então eu vou primeiro dia. passar a palavra para a Ju, tá bom? Tá me Aí ouvindo? depois eu falo. Sim. Ok, muito obrigada, professora Rejane, pelos apontamentos. A primeira questão é porque também somos corpos dissidentes na área. Eu sou uma travesti, a única, inclusive, infelizmente, na contabilidade. Eu curso doutorado em Ciências Contábeis na Federal de Uberlândia. Nós somos corpos marcados por opressões na área contábil. Desde a graduação, o que nos é ensinado é que a contabilidade é uma ciência voltada para o homem. Então, nos livros didáticos, inclusive, o pai da contabilidade, o contador, é tudo direcionado para o masculino. E aí questiona-se, né? Onde estão as outras identidades? Nós também podemos estar aqui? Então, por conta disso, que é algo tão estrutural que desde lá do início, né, no nível de graduação, nós não temos outras referências. E isso vem sendo reproduzido, seja na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, esse estudo é um pioneiro na área, falando a nível de Brasil, e nós tentamos trazer discussões para a desconstrução desses estereótipos tão presentes na área, tanto no profissional quanto também no acadêmico, mas a parte também das nossas vivências como corpos dissidentes que resistem para existir na área. Eu quero só complementar rapidinho, professora Rejane. Obrigado, Ju, por comentar. É que, na verdade, esse estudo ele é um dos artigos de uma série de pesquisas que a gente faz dentro do Laboratório de Estudos Críticos e Interpretativos em Contabilidade, que é vinculado à Universidade Federal do Pará. E você tocou num ponto muito importante, que talvez... A gente está tão acostumado com a escrita, né, que a gente acaba não percebendo, e também está tão acostumado com o tema, que a gente acaba não percebendo que falta detalhes importantes. Então, por exemplo, talvez trazer exemplos de práticas, né, que estão dentro da profissão contábil, que estão ligados à heteronormatividade, para mostrar, de fato, como a contabilidade queer pode ajudar nesse rompimento dessas práticas, né? E a gente já tem pesquisas que foram feitas, por exemplo, na área, que mostram práticas que são voltadas muito para a questão de gênero. Então, por exemplo, a gente tem relatos de mulheres que eram contadoras e que precisavam chegar no escritório mais cedo para prestar serviços domésticos dentro do escritório, né? Então, elas tinham que limpar, tinham que fazer café. Então, são depoimentos e são narrativas muito pesadas, né? E são exemplos de práticas. Talvez incorporar essa ideia seria interessante. Um dos pontos que a gente acabou também enfrentando, que eu estou de olho aqui no meu tempo, tá, Maíla? Em relação à questão, professora, por exemplo, também do preconceito e do cuidado que a gente tem que ter na hora de tratar essas narrativas, né? A ideia inicial do artigo era trabalhar com a cis-heteronormatividade, né? Então, a gente queria também trazer essa perspectiva cis. Só que foi bem difícil a gente conseguir identificar corpos, principalmente porque são corpos que são muito atacados e sofrem preconceitos cotidianamente, né? Que viessem a depor
sobre a temática. Então, a gente teve que acabar adaptando o artigo para a realidade disponível, né? Mas a ideia é a gente encaminhar nesse ponto aí. Mas muito obrigado pelo seu comentário, acho que ele é muito pertinente, a gente pode inserir trazer essa ideia, assim, de como a contabilidade ela é uma profissão que está totalmente voltado para a questão de padrões sociais, né? Tanto que, por exemplo, um absurdo que aconteceu é que recentemente foi que a palavra contadora foi inserida no registro profissional dos contadores, né? Antes a gente só tinha contador, contador, e recentemente foi que houve essa alteração. Então, eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido de discussão, né? Sobre presença de corpos não hegemônicos, eu acho que é essa a ideia, né? Porque as mulheres também estão inseridas nesse contexto. Maírla ainda tem algum tempo? Eu também queria fazer uma pergunta. Só acrescentar uma coisinha. Tem tempo ainda, Maírla, é possível? Tem sim. O professor Marcos estava inscrito aqui para uma intervenção. Aí Então deixa o Marcos Não, primeiro. Rejane, pode ir e depois eu faço as minhas. Não tem problema, eu posso, eu aguardo, não tem problema não. Você estava inscrito. Parabéns aí, Ju e Aleph. Parabenizar o Aleph com esse fundo aí do Ver o Peso na Belém, adorei. Isso aí já traz um outro ar aqui para a nossa sessão. Eu ia sugerir que vocês, bem na sugestão de Rejane, para usar o Scott do institucionalismo para delimitar o campo organizacional, que vai facilitar bastante para vocês a partir dos pilares, e aí vocês conseguem caracterizar adequadamente por que o campo organizacional das ciências contábeis, né, ele está tão institucionalmente centrado nessas dinâmicas relacionadas com o gênero. Então, acho assim, ele vai te dar um suporte teórico muito interessante para depois você ir para a questão queer. Então, seria essa a minha sugestão para vocês. E depois eu tenho uma pergunta para a professora Rita e a professora Ruth. Tá, Maí? Professora Rejane, agora fica a seu critério, viu? A gente tem 4 minutos para fazer tudo isso. Tá bom, Maíla, obrigada. É verdade, muito rápido, passou rápido. É rápido também. Aleph e Ju, é uma sugestão, já que vocês fazem parte de um grupo de pesquisa maior, né, pensar. Eu entendo cada vez mais que, inclusive, abordar como corpos não hegemônicos, achei ótimo você definir assim. Agrupados é muito complicado, porque as realidades, ainda que a gente encontre barreiras para as pessoas homossexuais, femininas e masculinas, nas organizações, a gente sabe que a realidade para pessoas trans, né? E eu não quero aqui tomar o lugar de Ju para falar, eu tenho muito cuidado em relação a isso, e gostaria de parabenizar a Ju por estar nesse espaço, porque eu entendo perfeitamente o quão importante isso é politicamente para a população LGBT como um todo, Ju. Mas a gente sabe que a realidade é muito mais dramática. A gente sabe que a realidade das pessoas trans hoje é de 95% da população na prostituição, exatamente porque não consegue encontrar espaços de trabalho que recebam essas pessoas e que tratem essas pessoas adequadamente para que elas permaneçam no trabalho. Então, são barreiras muito mais profundas, é uma resistência, e eu diria aqui, assim, sem medo de usar essa palavra, uma repulsa aos corpos trans que tem que ser investigada com cuidado muito maior. Então, eu acho que é importante também vocês sinalizarem que é uma realidade que afeta todos, mas, nesse contexto, corpos trans são ainda mais marginalizados, sabe? Porque eu acho que a gente não pode deixar isso passar em branco, inclusive porque a gente sabe, né, vocês que estudam o campo, a gente sabe que há uma resistência aos corpos trans dentro da população homossexual, né? E a gente sabe também que muitos avanços em relação às políticas LGBT são decorrentes do movimento transexual no Brasil e no mundo. A gente não pode esquecer disso. Então, a gente deve, de fato, às travestis da década de 70, da década de 80,
que entregaram suas vidas para a gente avançar nessa pauta hoje, né? Então, é importante pontuar, ainda que vocês falem de ambos, né? Um cuidado assim, que eu acho importante, ainda que vocês agrupem essa população, que a gente sinalize essas diferenças, porque são situações bem mais complexas de serem tratadas quando a gente fala dessa população homossexual. Transexual, desculpa. Será, professora, que dá tempo, assim, 1 minuto só para fazer um comentário de contribuição, rapidinho? Aí é com a Maírla, Lef, ela que manda aí no tempo. Não, o Zoom que Tá Só bom? rapidinho. Para a Aline, que eu trabalho sobre pessoas com deficiência. Eu acho muito interessante, Aline, porque eu tenho uma Eu acho pesquisa. que, desculpa, Lef, te interromper, não estou também tentando ocupar o espaço da Maírla, mas acho que o professor Marcos estava na frente, ele tinha uma pergunta também para fazer, acho que depois dele aí poderia ficar... Tá, desculpa então. É rápido também, a professora Rita e a professora Ruth. Da onde veio a ideia de giroscópio que vocês utilizaram? Eu achei muito interessante. Obrigado. Bueno, esa idea surgió, fue una propuesta realmente porque tuvimos una clase dentro del doctorado de administración donde vimos las utopías renacentistas. Entonces construimos esta idea justamente pensando en este efecto giroscopio que tiene con las bicicletas, los trompos, ¿sí? Y surgió pensando justamente cuando nuestros hijos están en las bicicletas, ambas somos madres, entonces cómo esto les cambia la vida, ¿no? Es un artefacto que les cambia la vida y que podría ser también pues un cambio muy importante dentro de nuestra esfera del ámbito institucional dentro de las universidades. Gracias. Con gusto, muchas gracias. Bom, nosso tempo acabou, mas eu particularmente adorei as discussões. Muito obrigada a todos. Parabéns pelos trabalhos. Tenho certeza que nós queria ainda ter tempo, né, para a professora Simone, que ficou de fazer uma palavra. Lembra que você queria falar uma coisa no final, professora Simone? Se quiser. Acho que o Aleph também, Maírla, tinha uma pergunta, e era exatamente para a Simone, Pronto, então. Rapidinho, gente. Na verdade, é só uma recomendação para a Aline e para a Simone. Recentemente, eu estou estudando a inclusão de pessoas com deficiência nas organizações, né? Então, eu tenho um projeto de pesquisa que é voltado para isso na UFPA. E aí, existe um ponto no trabalho de vocês que eu tive a oportunidade de ler, que eu acho que seria interessante, né? Vocês reforçarem mais a questão das narrativas das pessoas com deficiência. Acho que faltou dar mais ênfase, né, em relação aos relatos das pessoas que deram entrevista, sabe? Quem sabe, talvez, dividir a sessão, colocando primeiro a sessão de descrição dos relatos, para depois fazer uma sessão de discussão dos dados que foram encontrados. Acho que isso pode agregar muito mais valor e a gente conseguir identificar mais claramente a contribuição do trabalho de vocês. Tá bom? Era só uma sugestão mesmo. Obrigada, Alice. Obrigada, Aleph. Aline, eu vou só registrar também a presença da professora Amira, né? E aí eu passo a palavra para vocês, que acho que da minha parte está ok. Obrigada. Também da minha parte está ok. A Mira também está aqui, né, presente. Ela também foi, né, contribuiu com o trabalho. A Mira. É só agradecer mesmo e parabenizar o conjunto dos trabalhos, que eu acho que são temáticas que saem de gestão de pessoas, eu acho que isso também é um ponto importante, e vem para a discussão de estudos de organizações, que é fundamental que a gente faça. Mas parabenizar a todos e agradecer também os comentários. Desejo boa semeadura, que a gente possa se encontrar em outras maravilhosas discussões. Bom dia, gente. Boa semana. Bom dia, um abraço. Obrigada, gente. Bom dia, Tchau, obrigada. Bom dia, um abraço. Obrigada, professora Regiane. Obrigada, Maírla. Prazer, gente. Obrigada.